Oi, pessoal, estamos de volta. Depois desse 1 minuto de silêncio, a gente começa a pensar um pouquinho na história que a gente vai escrever hoje. Só para a gente lembrar sobre a estrutura de um texto narrativo, né? Todo texto narrativo vai ter a mesma estrutura. O conto que vocês vão trabalhar, ele tem um diferencial no desenvolvimento, que é o conflito e o clímax, que é lá no finalzinho do texto. Então vamos lembrar esses conceitos. A gente vai contar uma história, né? E os elementos que aparecem num texto narrativo, a gente chama de pente: personagens, espaço, narrador, tempo e enredo. Vamos saber um pouquinho deles aqui? Já vimos aí na aula passada, mas não tem problema a gente lembrar um pouquinho. A personagem é um ser criado no texto. Na sua história, qualquer história, pode ser um animal, um sentimento, um objeto personificado ou uma pessoa real ou criada. No seu texto, a sua personagem, ela pode ser qualquer um desses elementos, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser você mesmo, pode ser um animal, um sentimento, mas se for um animal, um sentimento, um objeto, ele tem que ser personificado, ou seja, tem que ter características humanas. O personagem principal está sempre em primeiro lugar, né? A história acontece a respeito dessa personagem e os secundários participam da trama. A gente pode ter um único personagem na história, né? Fica um pouco difícil porque se ele vai trabalhar com relações, né? A gente precisa de outros personagens. O espaço é onde acontece, tá? Esse espaço ele pode ser o espaço real ou o espaço ficcional. Real, quando você se utiliza de pano de fundo de um lugar que realmente existe. Por exemplo, você quer fazer como base da sua história, o lugar da tua história, o Colégio Anglo. Então você vai lá colocar como base algo que existe, pode descrever o lugar, pode ser a sua casa, pode ser uma cidade que você visitou, mas você pode inventar esse lugar, né? Ele pode ser, por exemplo, como Nárnia, como Hogwarts. Então, você pode criar, sempre baseado na realidade, né? Que a gente chama aí de verossimilhança. Mas ele pode ser um lugar fantástico. Por exemplo, se você optar por fazer um texto de horror, de terror, né? Ele pode ser um lugar sombrio, um cemitério, uma floresta ou mesmo uma casa abandonada. Tá? Toma muito cuidado, porque esse lugar que você vai colocar, você tem que trazer as características relacionadas a esse lugar, né? Então, relacionando aí, por exemplo, umas características de uma cidade grande ou de uma tribo africana. O narrador, ele vai contar a história. Ele pode mostrar uma perspectiva mais limitada quando é em primeira pessoa ou uma perspectiva muito ampla, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nos tipos de narradores aí. Eu tenho o narrador personagem, né, que é o narrador em primeira pessoa. Ele conta ao mesmo tempo que está vivenciando a história. Esse tipo de texto é bastante interessante porque como a personagem contando, ele dá uma veracidade maior à história. O lado negativo é que ele é muito limitado, mas negativo no sentido da gente analisar como um contexto todo, né? Mas não tem problema nenhum, você pode contar uma história mostrando só a sua visão. É o que acontece aí nos livros do Machado de Assis, em especial o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é contado por uma personagem que já morreu. Então ele morreu e ele está fazendo uma recordação das suas memórias. Outro exemplo do Machado de Assis é Dom Casmurro, né? Que conta a história de um relacionamento,
né, da vida de uma pessoa contada por ele mesmo, que é o Bentinho. Bastante interessante também. O narrador observador, ele funciona mais para alguns trechos de livro, né? Livro histórico, assim. Esse daí eu não incentivo muito vocês a contarem nesse texto que vocês vão fazer, porque ele acaba se tornando um pouco evasivo, porque ele não fala dos sentimentos da personagem, né? Ele acaba sendo mais um relato. Funciona para alguns trechos, mas principalmente se você for trabalhar com romances, por exemplo, conto, no espaço curto que você tem, é melhor ou em primeira pessoa ou o próximo, né, tipo de narrador, que é o narrador onisciente, né? Ele não participa da história, ele, em nenhum momento ele vai participar da história, mas ele sabe tudo o que está acontecendo, né? Então ele coloca os sentimentos da personagem, o sentimento as sensações que a personagem vive, uma ou mais personagens, e ele sabe tudo o que está acontecendo. Esse tipo de narrador é legal. O ponto positivo dele é que ele dá uma impressão de que você conhece todas as personagens e não só pela visão do protagonista. O tempo é definido como cronológico e psicológico. O cronológico é o fato que acontece, né, um atrás do outro, né? Então, por exemplo, manhã, tarde e noite. E o psicológico é uma sequência temporal, ou seja, não linear, né? Por exemplo, fluxo de memória, quando você está lembrando, quando a sua personagem começa a se lembrar de um fato. Então você pode iniciar o texto com a personagem contando algo e de repente ela começa a se lembrar. O interessante às vezes, é você misturar a recordação com o momento atual. Isso deixa o texto bastante intrigante, porque você fica na dúvida se o personagem está vivenciando ou está se lembrando, tá? Mas o psicológico é a sensação de tempo, né? Então, você pode também trabalhar com esse psicológico, por exemplo, numa espera de alguma coisa que passaram ali 5 minutos, mas a sensação é de que foram anos esperando aquilo acontecer. Aqui se diferencia o texto, o conto dos outros textos narrativos, né? Então você tem aí uma apresentação da personagem e do espaço. Então você vai fazer aí, toma cuidado para a descrição, não colocar características do tipo ela é bonita, ele é bondoso, né? Isso é desnecessário. Coloque característica que seja relevante, por exemplo, mais a questão psicológica, e às vezes nem precisa descrever claramente, né? Então a gente tem na música Faroeste Caboclo uma parte bastante interessante que ele diz assim: não entendi a discriminação por causa da sua classe e da sua cor, né? E então nesse texto ele não diz que o cara é negro e pobre, mas pelo contexto que a gente vive, a gente entende. Isso deixa o texto muito mais rico, né? Então cuidado nessa descrição para não fazer uma descrição pobre, infantil, tá bom? Então você faz uma descrição e aí surge uma situação, tá? Então, por exemplo, você pode falar de uma viagem, né? O início da viagem numa rodovia e de repente o pneu do carro fura. É clichê, mas vamos ver o que pode acontecer a partir disso. Então, o pneu do carro furar pode causar outras situações. Aí você tem o desenvolvimento. Então vamos pensar num clichêzão aí de história de amor. O pneu do carro fura, né? Aí o cara tá sozinho, aí para uma mulher para tentar ajudar. E aí os dois começam a conversar, né? Você pode descrever essa situação dos olhares, do nervosismo, troca o número de celular, né? E aí começa aí um relacionamento. E aí você pode pensar num clímax, né, que já pode ser o após essa situação, ou pode ser aquela situação de eles ficaram, deu aquela sensação de estar apaixonado, mesmo sendo, né, totalmente improvável, mas e aí eles vão se despedir, né? Então você pode
fazer isso, que daí de repente a pessoa que era alguém que eles já se conheciam, né? Sei lá, de repente na infância, e na hora de ir embora criar um clímax do tipo, será que eles se abraçam, se beijam, ou cada um vai embora pro seu canto e continua a vida, tá? Então, o conflito pode ser qualquer coisa, desde uma vontade de fazer alguma coisa a uma pessoa que chega na casa ou no lugar, ou uma situação que acontece, como quebrar alguma coisa, mudar para uma casa nova, tá bom? E o clímax seria quando chega no ponto maior de tensão do seu texto, né, para ter um desfecho. O desfecho tem que ser curto, gente. Não vai inventar terminar o texto e continuar explicando. Isso é horrível pro texto. E também, se o texto for um texto de suspense, evite acordar a personagem de uma hora para outra sem deixar no ar a sensação de que pode ter ou não acontecido aquela história toda. Tudo bem? Aqui de novo o mesmo exemplo, tá? Do bezerro sem mãe. Vocês deem uma olhadinha, na proposta também tem. Então você tem a apresentação, é algo bem simples, né? Aí a gente tem a quebra de expectativa, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, tudo bem? Veja aí na proposta, vocês vão fazer uma narrativa na estrutura de conto. O diferente é que o tema é livre. Pode ser qualquer coisa. Muito cuidado para manter o conflito e o clímax bem marcados, senão você vai fazer um relato. Vai precisar de um título, e um título bem interessante. Eu vou deixar na proposta alguns nomes de contos que vocês podem dar uma olhadinha, né? Para vocês se inspirarem em fazer o texto de vocês. Como o tema é livre, né? Cuidado para não misturar várias situações. Não vou pedir para vocês fazerem minhas férias, porque ninguém merece. Gente, usem a criatividade, leiam a proposta com atenção, vejam os exemplos, os links que são propostos e desenvolva seu texto. Não se esqueça de colocar o título, porque senão o texto vai ficar perdido. Como que eu faço o título? O título, você pode fazer o texto inicial, né? E depois, conforme você vai desenvolvendo o texto, às vezes existem algumas expressões que são bem marcadas, né? Não é legal você já dar um spoiler no título, né? Mas se você não conseguir, tudo bem. Gente, muita criatividade e a gente se vê na aula presencial, olha, e a gente se vê aí na aula online. Beijo grande e até mais!